Agora vamos iniciar a atividade então dessa noite com a palestra de André Luiz Peixinho. André Luiz Peixinho tem residência em Salvador, na Bahia, e sua formação profissional é em filosofia, medicina e psicologia. É mestre em medicina interna e doutor em educação, ambas especializações feitas na Universidade Federal da Bahia. Peixinho tem livros editados tanto na profissão como relacionados ao espiritismo. É professor de medicina e saúde pública, membro do Conselho da Fundação José Peditinga e atual presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Vamos então agora ouvir André Luiz Peixinho com o tema Educação Espírita em Tempos de Transição. Caros companheiros de ideal, simpatizantes, a nossa, eu chamo presidente Esther Grossi, não está aqui presente, mas que temos bons contatos, principalmente em Brasília e nos congressos, a nossa satisfação de estarmos refletindo sobre o Espiritismo, em especial sobre a educação, e é natural que tragamos o abraço fraterno e caloroso para as terras de Santa Catarina, porque nós somos peixes de águas tropicais. Nós ficamos pensando nesses tempos da atualidade, qual deveria ser o fanal, o desiderato do próprio pensamento espírita. Mas em outros encontros também aprofundamos isso perguntando qual é mesmo o espiritismo que nós estamos falando em termos históricos e sociais. Isso é importante para daí derivarmos qual é a nossa pedagogia, o que chamamos de educação e como é que o espiritismo trabalha essas questões. Para fazer esta reflexão, que prefiro exercitá-la de uma forma coloquial, intimista, né, neste momento, eu me reporto ao século XIX, à compreensão histórica daquela época, para que possamos, digamos assim, refletir sobre a necessidade do surgimento do espiritismo. No século XIX, chegava o auge às ideias do materialismo, configuradas particularmente por uma sequência de eventos que começam na Renascença. Ali há uma espécie de corte epistemológico e todo o saber que era filosófico, religioso, agora se dissemina em 4 esferas culturais: a ciência, a filosofia, a arte e a religião. E essas esferas adquirem progressivamente autonomia. Essa autonomia significa que cada uma delas podia buscar seus próprios métodos, buscar seus próprios objetivos e, é claro, formar suas próprias comunidades. Isso não foi, digamos assim, um processo agradável, porque significava separatividade. E vocês podem recordar que toda separação tem seu custo, tem seus dramas, tem suas tramas, tem suas dificuldades. E principalmente separatividades que podem significar perdas. A Idade Média tinha sido teológica, a Idade Clássica tinha sido filosófica. Agora teríamos 4 esferas de trabalho. Mas a pouco e pouco foi se estruturando um modo de pensar que era dominantemente ligado à metodologia da ciência. Nasceu o racionalismo, nasceu o empirismo, ambos se uniram para produzir um conhecimento, uma cosmovisão, uma descrição do universo, e aos poucos essa dinâmica cultural resultou, no século XIX, na era chamada do Iluminismo.
E dele se derivou um princípio básico filosófico em matéria do conhecimento, chamado positivismo. Criou-se assim o que se chama um paradigma. E esse paradigma tem características bem específicas da chamada modernidade, que é este período. Esse paradigma diz que o que interessa é basicamente compreender aquilo que está no mundo sensorial. E este mundo sensorial compreende todas as percepções e representações do mundo físico, daquilo que nós podemos aprender por os nossos sentidos mais tradicionais. Ora, com esta descrição, que não elimina outras possibilidades, mas simplesmente não se ocupa delas, o mundo passou a ser descrito por uma substância primordial chamada matéria. E essa matéria tem características próprias, bem conhecidas. Ela ocupa espaço, e quando ela se modifica, ela está dentro da categoria do tempo. Então, o espaço e o tempo são modos de organizar a percepção da realidade. E é claro que para fazer isso contávamos com dois instrumentos gnoseológicos, os sentidos e a razão. Um capta o que ocorre, o outro representa no mundo simbólico da linguagem e até mesmo das equações aquilo que está sendo percebido. Ora, todo o mundo é derivado disso. E nasce então uma ideia comparada. O mundo é uma grande máquina. E ele funciona, de certa forma, obedecendo a regras, princípios, leis. Daí o nome de mecanicismo. O mundo é mecânico. E em 1850 dizia-se que mais 50 anos seriam necessários, no máximo, para se decifrar todos os segredos da natureza. E quando houvesse a aurora do século XX, teríamos então, ligados a essa visão de totalidade do próprio cosmos, a possibilidade de desfrutar de um mundo tecnologicamente tão avançado que seria fácil remover os dramas da sociedade, da época, da fome, da miséria, da doença, e entraríamos no reino da felicidade em 1901. Esta era a previsão de então. Mas isso foi caminhando de tal forma, do ponto de vista de organização social, que a ciência se tornou hegemônica. A filosofia passou a um segundo plano, foi considerada questões juvenis, não de vida adulta. E a religião, problemas do saber da infância da humanidade. A arte, esta não tinha grandes valias, a não ser como uma espécie de superestrutura, de deleite, de alguma forma, para aqueles que podiam desfrutar de momentos de estética, mas enquanto conhecimento não tinha grande valia. Nasce assim algo que Arnold Toynbee dirá mais tarde, uma nova religião, o cientificismo. Embora não se diga isso nos arraiais acadêmicos, é como se se professasse uma nova fé, a fé no permanente progresso da ciência. Ciência materialista. Ora, o mundo tomado desta forma fez com que a compreensão da pessoa, enquanto pessoa, agora mais autoconsciente, graças à evolução dos direitos de cada indivíduo, proclamado pela Revolução Francesa, faz com que essa pessoa fosse compreendida naquilo que era percebido, entre o óvulo e o cadáver. Era todo o ciclo existencial possível. E, portanto, poderia daí se derivar uma outra ordem de atuação. Aquela que dizia que só há um momento para se buscar a ciência hedônica ou a ciência da felicidade, o agora. Daí a célebre frase Carpe Diem ser interpretada como gozemos o máximo, lembrando antigas tradições romanas e gregas que diziam comamos e bebamos, porque depois estaremos todos mortos. Era assim que se pensava no século XIX. Então era preciso aproveitar o tempo. E é bom recordar que o tempo aproveitável
Em 1855, em Londres, era apenas de 50 anos de idade. Era a expectativa de vida da época. O que vale dizer que a maioria de nós, pelo que estou percebendo, se minha intuição não falhar, já estaria morto a essa altura das circunstâncias dessa cidade. Mas o que acontece? Isso então veio a seguir, ou melhor, como corolário do modo de existir, a construir um modo de estar no mundo, que Erich Fromm um dia denominou de modo ter. Isto é, já que temos pouco tempo, e o tempo já é uma posse, é preciso então se apropriar de tudo que seja possível para garantir aquilo que é necessário para a matéria organizada biologicamente sobreviver com o máximo de prazer. Por isso, criamos o modo T. Já tínhamos uma noção mais ou menos clara anteriormente da propriedade e passamos então a nos apropriar de tudo que fosse possível para bem viver de imediato. É por isso que esse é o século da amplificação da possessividade. E tudo que foi possível transformar em propriedade, ali encontrou o seu lastro e as suas possibilidades. Isto, no plano subjetivo e no plano afetivo, resultou no uso dos pronomes possessivos, que já vinham de outrora, agora acentuadamente, em todas as situações. Daí meu filho, minha esposa, meu marido, meu escravo, é tudo meu. É propriedade privada em todas as circunstâncias. E mais recentemente, meu cardiologista, meu psicólogo, meu cemitério. Mas tudo propriedade, né? O nosso romântico maior diz: eu quero ter 1 milhão de amigos. Não vai ser amigo de ninguém, mas quer ter, né? Isso é um derivado natural da ideia básica que vem da quantificação do universo. Se vocês forem hoje num consultório médico de dor, eles perguntarão: está doendo? Está. De 0 a 10, quanto? É uma quantidade. Se nós formos num ambiente de conversações afetivas familiares, na era dos múltiplos casamentos em séries, que substituiu a poligamia do passado, nós vamos verificar que há frases impensáveis outrora. Você me ama, diz a 10ª esposa de um amigo meu. Claro, mais do que as outras 9, olha a quantidade voltando. Vocês imaginem a situação. Isso é o modo ter, que praticamente domina as perspectivas das pessoas no cotidiano das suas experiências. E alguém citou que a vida está dividida em 70% em apropriar-se das coisas enquanto está acordado, e os 30% dormindo sem usufruir. Até que a morte chega e aí começa a confusão. Nós chegamos ao ponto de, em não podendo continuar possuindo como cadáver, inventamos um modo de ter pós-mortem, o testamento. E aí a gente cria frases bastante elegantes. Deixo para fulano. Vai poder levar? Não. Então, não deixa. Está sendo deixado pelo que possuía. Essa é a nossa maneira de viver, típica da construção do século XIX. E que se propaga no século XX, pois que quando o Dealbar do novo século apareceu, ao invés da felicidade hedônica prometida pela filosofia da ciência de então, o que se viu foi uma crise na ciência e uma degradação na vida europeizada e na antropologia eurocêntrica. Foi a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, uma destruição, uma devastação, não só física, mas também cultural, que resultou na compreensão de que esse jeito de pensar não foi suficiente. Pois bem, o Espiritismo nasce no meio do século XIX. Claro que tiveram seus primórdios, os seus iniciantes, os fenômenos que me chamaram a atenção, e marcadamente aqueles que são configurados como os mais famosos. O fenômeno de Hydesville, em 1848,
lá nos Estados Unidos. E naquela época já se sabia por um médium chamado Andrew Jackson Davis que uma invasão organizada de espíritos estava sendo preparada para tomar conta dos fenômenos do mundo. Eu não gosto de ser bairrista, mas quero lhe dizer que as irmãs Fox foram em 1848, mas há documentos que Mata de São João, na Bahia, foi em 1846. O problema é que Kardec nasceu na França porque ele confundiu as bandeiras da Bahia com a da França e foi nascer lá. Se ele tivesse olhado bem, nascia na Bahia, o espiritismo seria baiano. Já que não foi, nasceu no Brasil, na Bahia. Mas isso não é bairrismo, é apenas história, né? História mesmo, de verdade. O fato é que, ao nascer o espiritismo, ele está na contracorrente da história europeia. Ele não se adapta ao modelo geral, porque ele é exatamente o oposto do que se propõe, em termos de materialismo. Lembrem-se que o Manifesto Comunista de Karl Marx é da mesma época dos fenômenos de Hildeswille. E aqueles outros desdobramentos que ele vai colocar é do tempo de Kardec e do tempo de Leon Denis. Ora, qual é a proposição espírita? A substância primordial do universo não é a matéria, é o princípio inteligente do universo, ou espíritos, ou mundo espiritual. Olha a radical diferença de pensamento. A matéria é apenas um correlato, fruto da criação, do fenômeno dinâmico da própria evolução. Segundo ponto, quando Kardec viveu a experiência epistemológica da época, tudo que se fazia era fragmentar o saber. Qual é a proposta espírita? A religação dos saberes. Fazer a aliança da ciência com a religião, via filosofia, com incursões na arte. Portanto, as 4 esferas culturais agora adquirem um status de comunhão, de coesão. Isso é o oposto do que se pensava na época. Ora, ele também propunha que tudo se passasse, em princípio, por alguns crivos. Entre eles está o crivo da universalidade, o que era comum na ciência da época. Mas o que não era comum era que a universalidade do saber era interexistencial. A proposta dele é que se faça uma comunidade de produtores do conhecimento que tenha pelo menos 2 existências ou 2 dimensões existenciais e, portanto, muito além do que era proposto pelo empirismo da época. Vocês já percebem a diferença. Mas mais ainda, que a nossa gnose, esta nossa forma de conhecer, não poderia ser limitada à razão, mas ela era muito importante. Era preciso compreender que existiam outros instrumentos, ainda que precisassem ser testados pela razão. Daí a sua célebre frase: fé verdadeira é aquela que encara a razão, em todas as épocas da humanidade. É claro que alguns traduziram, do meu ponto de vista, inadequadamente, como fé raciocinada, e essa é uma simplificação. Na verdade, o que nós entendemos é que fé é um caminho, fé é uma busca que não usa a razão, porque vai usar outras faculdades psíquicas e até mesmo outros estados de consciência. Mas o produto da fé passa agora a ser visto como passível de ser encarado, na época racionalista que Kardec vivia, pelo crivo da razão. Vejam que ele tem uma outra gnose que participa de outras faculdades, no caso aí a faculdade fideística, ele resgata esse tipo de vivência e situação para a nossa realidade. Mas mais ainda, ele vai propor um evolucionismo, e é bom recordar que o evolucionismo estava ali, em 1859, na origem das espécies, de Charles Darwin, que não era o primeiro, porque antes tinha existido Lamarck, o seu próprio avô Erasmus Darwin, e muito antes, na Grécia Antiga, o evolucionismo já tinha sido proposto. Vale recordar, para quem não lida muito com esses meandros históricos, que Charles Darwin tinha um amigo, Russell Wallace. Russell Wallace estava na Austrália
pesquisando a evolução. Só que Russell Wallace se tornaria, ou já àquela altura já era estudioso do espiritismo, das pesquisas espíritas. E ele tinha os mesmos pensamentos sobre a evolução que Darwin. E quando recebeu o manuscrito desse seu amigo pesquisador, ele viu que era muito comparável com o seu, mas que Darwin tinha viajado pelo exterior, tinha passado pelo Brasil, cá para nós, que falou mal, e como falou mal do povo brasileiro. Mas ele foi aqui no Brasil que ele teve as ideias de seleção natural, de adaptação. E ele vai mostrar então, o Russell Wallace, que além da história evolucionista biológica, há uma história muito mais profunda evolucionista, que é da substância primordial sobre a forma de espírito. Daí o evolucionismo espírita ser muito mais vasto, porque inclui a matéria como forma de expressão, ou melhor, o psiquismo na matéria para intelectualizar a matéria, mas ele vem intelectualizando a matéria enquanto átomo até chegar à sua plenitude, que a época de Kardec se chamava ser arcanjo. Vejam que não é simplesmente evoluir as formas biológicas e chegar à espécie humana. O evolucionismo espírita vai chegar ao ponto de frisar que há algo transhumano, que é a qualidade expressa na palavra arcanjo, que é da linguagem típica do catolicismo da época, mas era a expressão que se dispunha, e a tradução que os médiuns faziam, até porque os espíritos que se comunicavam tinham muitas raízes católicas, como Santo Agostinho, São Luís, o Curadário, por aí vai. Mas o que importa é que é um evolucionismo do psiquismo, um evolucionismo do espírito, para chegar à plenitude. E aí nós vemos que transcendemos o modelo da época, mas o fazemos mais completamente ainda quando àquela altura, por natureza filosófica e depoimentos espirituais, como se fazia no tempo de Kardec, passamos a verificar que a corporalidade é realmente um vestuário que serve para climas adaptados, às vezes frios, às vezes quentes, mas que é muito passageiro, porque dura no máximo 100 anos, e olhe lá, na época 100 anos era muito, diante de uma cosmologia que cada vez mais se amplificava, em termos de tempo, é quase nada. Então estar no corpo, ou vivenciar a experiência corporal, é tipicamente vivenciar um trânsito, uma passagem muito rápida, do ponto de vista global do ser espírito, que vai criando as suas aptidões para a sua dinâmica evolutiva de modo geral. E aí ele inverte toda a descrição de ser pessoa. Normalmente, a consciência nossa é corporal. E é por isso que aparece o medo da morte, do nada, porque a consciência que nós usamos habitualmente está centrada naquilo que os 5 sentidos permitem. Mas agora vamos dizer que não somos os seres humanos buscando uma certa experiência espiritual. O que nós somos, seres espirituais vivendo uma experiência humana. Eu às vezes brinco dizendo só para às vezes nem é humana, porque tem uns que são pato, outros são leão, outros são coelho e alguns são peixinho, lá embaixo na escala evolutiva, vivendo uma experiência ainda bem primária nesse esquema. Ora, isso muda a concepção antropológica da pessoa. Somos seres espirituais. A experiência humana é apenas um jeito de estar num processo dinâmico chamado evolução. E aí, por isso mesmo, o nosso finalismo se modifica. É claro que há uma transição, e essa transição aparece muito objetivada quando nós pensamos o seguinte: ao lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma página que todos os espíritas dizem, mas que página maravilhosa e importante para ser seguida, o homem de bem. Mas aí vem um crítico filosófico que se fosse grande coisa não era homem, porque se foi homem, não é o anjo, o arcanjo, não é nada disso, Uma vez em São Paulo, no Congresso Espírita, depois que eu acabei de fazer uma palestra, 5 senhoras dirigentes me cercaram e disseram: você disse bem
Depois do reino nominal tem algo mais elevado, que está emergindo nitidamente. Eu disse, qual reino? Mulheral. Como eram 5 me cercando, o melhor é concordar. Deve ser. Fiz aquele sorriso baiano, que não aprova nem desaprova, mas depois desse, aí veio um angelical. Era a progressão natural. Esse homem de bem é uma finalidade transitória, porque ainda conserva a característica do humano. Mas se nós olharmos o livro dos Espíritos com cuidado, vamos encontrar uma expressão de Paulo, o apóstolo, que diz que a vida tem um objetivo que é gravitar em torno de Deus. Vejam vocês que não é simplesmente ser humano, é gravitar em torno de Deus. Mas o próprio Kardec, no seu estilo classificatório, que lembra a tradição histórica do conhecimento desde Aristóteles, ele vai dizer que tem 3 categorias de espíritos, ou melhor, 3 ordens de várias classes, né? Como é que se chama? Série C, Série B e Série A, né? Mais ou menos isso, né? As 3 ordens, terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Mas que a destinação do ser é tornar-se espírito puro, co-criador cósmico bem-aventurado. Ele não disse humano santificado, não disse nada disso. Ele disse, olha, a meta é aquela ali, é o máximo que se pode alcançar. Bem-aventurado, co-criador com Deus. Espírito, portanto. Então, homem de bem é só passagem, né? E aí eu me recordo de uma filósofa baiana, filósofa entre aspas, de caseira, que dizia assim, foi gente, não é essa Coca-Cola toda. Porque se fosse, não estava na Terra, num planeta cheio de problemas. E um amigo completava, é mesmo, deve ser Fanta-uva sem gás e quente. Ele não gostava provavelmente da Fanta, né? Mas o que quer dizer isso? Não é essa glória toda, não é essa maravilha toda. Claro que nós podemos elevar a nossa autoestima, que foi muito maculada pelas perdas psicológicas que sofremos graças a 4 grandes personagens. Claro que nós sofremos em outra encarnação, provavelmente, quando Nicolau Copérnico juntou-se posteriormente a ele, Galileu e companhia, e nos tirou do centro do universo. Não sei se você sabe qual é o impacto de você ser rebaixado à periferia de um sistema de pouca importância, que é o sistema solar. Vocês já imaginaram o que é isso? Na classificação geral, você ir para o ranking de lá, olha, subúrbio da Via Láctea, isso emocionalmente cria problemas. Depois foi o próprio Darwin. Não sei se vocês sabem, mas a crítica a Darwin era muito violenta, porque deixamos de ser a criação em separado divina, a graça de Deus criando, para ser primo carnal de macaco. Peraí. É verdade que os macacos protestaram posteriormente. Há um poema na Bahia mostrando que ele diz, não, nós não criamos uma raça tão degenerada como a dos humanos. Nós não temos o que eles, não fazemos o que eles fazem de negativo. Isso não podem ser nossos descendentes. Mas o fato é que é um choque. Depois, na era da racionalidade, Sigmund Freud vem nos dizer que a racionalidade é apenas uma camada fina que não nos protege das nossas pulsões, das pulsões do id, porque o nosso desejo mesmo é ser antropófago, devorador de tudo, porque o ego quer dominar tudo, o id e as pulsões quer se resolver pelo princípio do prazer, pura e simplesmente. Então a nossa racionalidade, tão decantada no século XIX, botou gente assim meio sem graça. E por último, veio o quarto, que diz que é Sartre, diz que, olha, Deus não existe, não há nada para nos regular, e nós somos seres condenados à liberdade. Mesmo quando a gente não quer escolher, está obrigado a escolher. Obviamente, está condenado. Mas nessa liberdade nós temos 3 problemas. Ao escolher o caminho A, nunca saberemos qual é o caminho B. Logo, isso vai dar uma angústia. Se eu me casar com Pedro, serei tão feliz se tivesse me casado com João, porque geralmente tem 2 pretendentes. Não sei. Ao escolher um, eu renuncio ao outro.
toda escolha é uma renúncia. Ele disse, isso é angustiante. Mas você não tem como olhar para algo e dizer, vai ser validado externamente, um Deus para nos ajudar. Isso é total desamparo existencial. E é claro que quando você escolhe por qualquer ser humano que pode limitar. Isso dá uma responsabilidade que é desespero existencial. Então a vida é isso, angústia, desamparo e desespero existencial. Gostaram? Isso é que é a vida humana. Valeu. É óbvio que esses quatro, praticamente, com o seu jeito de pensar, não tinham a perspectiva do Espírito em busca da bem-aventurança. Por que eu estou lhes dizendo isso como uma espécie de reprise de tudo que é o pensamento filosófico espírita nos seus princípios? Porque é outra mundividência. Eu gosto desse termo, principalmente quando Eloísa Pires está na plateia, porque eu encontrei esses termos nos livros de Herculano Pires. Ele gosta de mundividência. Lá na Bahia eu gosto mais de cosmovisão. É mais ou menos a mesma linguagem. Alguns vão dizer é um novo paradigma, exatamente. A proposta espírita é de uma transformação radical em todos os pressupostos da vida, do materialismo, da filosofia, da ciência. Daí porque eu costumo dizer, aprendendo nos arraiais da vida, que o contraponto do materialismo é o espiritismo, não simplesmente porque é matéria versus espírito, é um contraponto paradigmático. Eu não sou tão incisivo como a tradução de Guilherme Ribeiro nos livros de Kardec, que diz que o espiritismo veio para destruir o materialismo. Na Bahia as coisas funcionam diferente. Destruir é muito pesado. Nós vamos incluí-lo, mas transcendê-lo. Esse mundo material tem um certo valor, não vamos desprezá-lo, mas também não vamos dizer que ele é a totalidade do cosmos, a plenitude, a integralidade. Muito pelo contrário, ele é apenas uma nesga do grande cosmos que passamos a estudar. E aí nós pensamos que o pensamento espírita, ele não pode ser um adjetivo para nada, embora usemos às vezes. Educação espírita, ciência espírita, medicina espírita. Nós não, se formos bem ser, digamos assim, profundos em matéria de epistemologia, a gente vai dizer completamente diferente. Vamos dizer, concepção espírita, que é a cosmovisão, para a educação. Concepção espírita para a saúde. Concepção espírita para a arte. Concepção espírita para a filosofia. Porque a mundividência, a cosmovisão, é a moldura e é também a matriz de todo o pensamento fragmentado desses saberes que estão presentes no cotidiano da nossa experiência cultural ocidental. Perceberam aonde eu quero chegar? Nós estamos aqui reunidos para preparar a revolução paradigmática espírita. Não menos que isso, uma revolução. Mas não uma revolução qualquer. Uma revolução que é tão revolucionária que revoluciona os métodos de fazer revolução. Vejam vocês. Por quê? Porque ela implica que o sujeito da revolução, ele próprio estará fazendo uma revolução nele mesmo. Dramático isso? Né? O revolucionário tem que ser revolucionário em si mesmo para produzir as possibilidades desse conhecimento e dessa praxis no mundo contemporâneo. Foi isso que nos acordou na adolescência, quando vimos as primeiras histórias, as primeiras questões dessa natureza sobre o espiritismo. E até hoje estamos tentando fazer esse esforço de transformar o saber espírita em nossas vidas em algo revolucionário. Já tivemos mil experiências, eu vou lhes contar uma para vocês verem como cada um enxerga o espiritismo conforme as suas possibilidades. Quando corria o ano de 1970, e alguns de vocês devem se lembrar do presidente de Olhos Azuis, Emílio Garrastazu Médici, que todo mundo sabe hoje que era temido, havia uma tentativa de contra-revolução. E nasceu uma tentativa de contra-revolução no movimento espírita, não sei se vocês sabem disso.
liderada por um grupo de Campinas, São Paulo, o Movimento Universitário Espírita. E eu me lembro dessas pessoas que foram à Bahia para disseminar a ideia da Revolução, por uma razão muito simples. Estávamos no auge da ditadura, depois do AI-5, e era preciso lembrar que o Brasil era o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E não podia ser dirigido daquela forma. Tinha que ter uma revolução. E aí, esse grupo de espíritas, no encontro de jovens, debateu esse tema nos bastidores. E eu me lembro do encontro com um deles, e ele me dizia, com a voz de locutor, nunca me esqueci dele não, do nome sim, mas dele não. Ele dizia assim: estamos aqui para isso, para propor para vocês se engajarem na Revolução Espírita. E como será ela feita? Claro, os discípulos do mestre têm que perguntar qual é a metodologia. Ele disse: simples, nós nos reuniremos, formaremos essa força-tarefa, iremos a Brasília, tomaremos o poder e aí implantaremos a República Federativa do Brasil, baseado na pátria do Evangelho, esse coração do mundo, de Humberto Campos. Eu achei tão interessante a proposta, e aí lhe perguntei: e se a turma de lá não quiser entregar o poder, como faremos? E eles responderam, ele e mais um outro que estava acompanhando: bom, neste caso, nós temos que acelerar o retorno deles à pátria espiritual. Era a Revolução Espírita da época. E eu então lhe perguntei, eu tinha recém passado no vestibular de medicina, perguntei: mas nessa metodologia que vocês estão propondo, será que o pessoal de Brasília, mais o do Rio, de São Paulo, não são mais aptos de acelerar a nossa volta ao plano espiritual? Porque eu acho que eles são mais hábeis nesse capítulo aí. Eles disseram: é um risco que temos que correr. E eu concluí: mas não eu. Vocês que corram. Mas vocês terem uma ideia, que havia ali, não eram pessoas de pouca formação espírita, havia ali uma corrente psíquica que queria usar a mesma metodologia tradicional para conseguir resultados não convencionais. E aí nós sabemos que, se os meios não são consonantes com os fins, os resultados não aparecerão. E pelo contrário, como diria o místico italiano Pietro Baldi, no mundo do involuído, se você se apresentar lá e quiser se comportar no mesmo ritmo dele, ele domina tudo, ele lhe destrói. Você vai ser expulso. Por quê? Porque no mundo dele, ele é a força maior. Se você chegar lá, prepare-se para ser a semente que morre para renascer mais adiante e crescer. Porque é da lei que cada mundo proceda conforme a sua possibilidade existencial daquele instante. Foi assim que, vivendo essa experiência, ocorreu-me então perguntar-me: bom, as ideias desses jovens não são compatíveis com as nossas demandas, mas também o modelo que estamos acostumados a pensar do Espiritismo, naquela época, aos 20 anos, não é compatível com uma grande revolução paradigmática, que não era o termo que a gente usava à época, porque não conhecia ainda o texto de Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, que popularizou essa expressão. Mas aí pensamos que é preciso ter uma outra via, a via que dissesse que não ao materialismo, mas também não dissesse que era suficiente viver o espiritismo nos moldes que nós vivíamos nos centros espíritas mais ou menos convencionais da época. Porque o centro espírita tinha um perfil que era necessário, continua sendo, de consolação, de alívio, de esclarecimento, mas não adentrava o mundo geral das instituições e não propunha, naquela época, soluções significativas para o mundo cotidiano ou a experiência social de um modo geral. Isso aparecia apenas como excertos aqui e acolá de alguns textos de Manuel Porteiro, um texto de Leon Denis, de Humberto Mariotti, mas não tinha uma grande consistência para a gente pensar isso. Foi por isso que nós resolvemos estudar
a complexidade do saber espírita. Com grata satisfação, 20 e tantos anos depois, escutamos do professor Pierre Vai, um franco-brasileiro famoso na psicologia transpessoal, numa tese de mestrado lá na Bahia, que Allan Kardec era o pioneiro da integração dos saberes e da transdisciplinaridade. É bom dizer isso porque ele disse na universidade, ele é francês, morou muito tempo em Belo Horizonte e era uma personagem internacional, criador da Universidade da Paz. Dizer isso na universidade, que era dominantemente marxista, não era fácil. Ainda nos anos 90 era desse jeito. Mas a gente aí vê que alguém que não é do movimento espírita foi capaz de enxergar a grandeza daquele projeto original. E é isso que é o nosso resgate para a área da educação. Ora, então nós precisamos pensar nessa educação em tempos de transição. Bom, os tempos de transição começam para o Espiritismo na Gênese, com o capítulo Os Tempos São Chegados e a Geração Nova, os 2 últimos capítulos, ele já fala ali da transição, do que é que pode acontecer. Achei que Kardec ali foi otimista, porque ele disse que a divulgação do Espiritismo seria muito rápida, na época foi, mas depois ela estagnou, principalmente na Europa. Era preciso então, digamos, um novo processo de trabalho de divulgação, e não somente isso, de experimentação, alguns modos que ele fazia, e mais ampliadamente ainda, para chegarmos a um projeto espírita para a educação. E eu vou delinear aqui, em rápidas pinceladas, o que é que nós estamos pensando depois de 60 anos frequentando o centro espírita. Você já vê que não é fácil ser espírita, né? Até hoje eu não aprendi, né? Mas vamos lá, vamos tentando. Vejam vocês, a primeira grande questão é: este saber espírita, para ser congruente, coerente com o pensamento original, esse saber espírita deve contemplar as 4 esferas culturais do saber. Isto é, o espiritismo deve ser trabalhado em termos de educação, como ciência, como filosofia, como religião e como arte. Se ele não fizer isso, ele será incompleto. Ele não dará conta de tudo que a humanidade já se constitui em termos de esferas culturais. Mas tem que fazer isso de uma forma muito peculiar, não com a fragmentação que terminou em esgarçamento e falta de comunicação dessas histórias, fazendo essa aliança que Kardec propôs. Então é preciso construir essas pontes entre as esferas culturais, que hoje nós temos um paladino não espírita, Bessarabia Nicolescu, que é da axiomática transdisciplinar, olha como fica elegante, né? Essa ligação toda. Essa é a primeira grande questão, darmos conta das esferas culturais, das pesquisas de modo geral. E para mim, entre os personagens que mais pontificaram por experiência direta de vida nisso, depois de Kardec, está Leon Denis, que é o personagem que mais, digamos assim, viaja nessas esferas. O livro No Invisível é uma pesquisa mediúnica, né? O Problema do Ser do Esfindador tem uma parte que é de investigação científica, mas tem uma outra que é de reflexão filosófica, e mais uma outra de proposição psicológica. Se nós formos ver Socialismo e Espiritismo, é tipicamente um livro político, social. O Mundo Invisível e a Guerra é um livro interexistencial, falando das realidades intervenientes decorrentes de uma guerra no mundo espiritual. A compreensão que ele traz da arte está no Espiritismo, na arte, né? E é claro que o Depois da Morte é um livro basicamente de filosofia. Então ele viaja por todos os caminhos das esferas culturais. Isso é que a gente declara que é fundamental na proposição espírita da educação. Mas isso é apenas gnose, isso é apenas conhecimento. A proposição espírita deve se centrar na ideia de que somos espíritos e, portanto, os valores que devemos cultivar devem estar centrados principalmente nos valores do espírito,
os valores da espiritualidade, os valores eternos, e portanto, ou pelo menos imortais, como nós dizemos, porque sem isso nós vamos criar valores materialistas, eles são restritos, limitados. Os materialistas têm uma função mais histórica, mais, digamos, encarnatória do momento, mas não podem representar os principais valores. Alguns dizem para o Brasil: se o povo fosse mais educado, não seria tão corrupto. Leve engano. Quanto mais educado nesse modelo, mais fácil de saber quais são os caminhos de burlar a lei. Quem melhor burla a lei são advogados, não são leigos, não. Claro, porque sabem mais, sabem os caminhos. Sabem os caminhos. Então essa ideia de que a reforma do ensino vai resolver alguma coisa está centrada na matéria, na sobrevivência profissional, no sucesso social, mas não nos valores do espírito. Então, como se diz em filosofia, a axiologia centrada no espírito tem que estar subjacente aos nossos processos educacionais de um modo geral. Esses valores, valores de transcendência, valores além do próprio corpo físico, sem o que não terá validade esse conhecimento espírita. Mas mais ainda, nós precisamos compreender que não estamos nos mesmos momentos existenciais evolutivos, embora aparentemente estejamos nas mesmas fases biológicas. O fato de estarmos na infância não nos assegura o mesmo potencial de desenvolvimento e aprendizagem, porque dependemos das histórias pregressas encarnatórias. O que vale dizer? Que temos que contemplar o coletivo que decorre da espécie, da biologia e da história, mas temos que verificar o singular que é do momento evolutivo do espírito. Ainda essa semana eu recebi um indivíduo lá no atendimento espiritual que a gente faz na federação, e ele me contou o seguinte: vejam vocês, que desde criança ele tem vê imagens em geral, visões, né? E por isso mesmo, ele é filho de uma pessoa do Candomblé na Bahia. Pois não é que essas imagens começaram a atrapalhar a vida dele, ele foi parar no psiquiatra e aí foi tratado como psicótico. 12 anos sendo tratado como psicótico. Claro, a visão materialista vai dizer isso. Apesar disso, ele sobreviveu à psiquiatria lúcido e orientado. Pelo que ele me contava ali, não tinha nenhuma psicose. Ele conseguiu chegar ao 2º grau, se formar em tecnologia de microcomputação e por aí vai. Mas eu fiquei olhando, olha que visão materialista, ele contando como era a vida dele, disse: eu sou médium. Ele mesmo se reconhecia como médium, mas a estrutura do candomblé não me atrai, que é a da mãe. Eu queria vir aqui para o senhor me ajudar a viver com essas realidades, é aqui mesmo que você vai se achar. Mas para fazer isso era preciso sair do modelo de pensar que ele era igual às outras crianças na faixa etária biológica, porque são diferentes criaturas em diferentes momentos. Por isso que deveríamos desenvolver a capacidade de perceber o nível evolutivo de cada ser na sua história dinâmica, que é interexistencial e que é parigenésica. Vejam a dinâmica como se dá. Ora, o nosso modelo necessariamente tem que contemplar todas as vivências em todos os estados de consciência e não simplesmente as vivências da vigília, porque nós estaremos presos à ideia de que tudo se resume nessa consciência que, para quem está em outra dimensão, isso aqui é sono. Estar acordado aqui é estar, de certa forma, sonolento em outra dimensão. Precisamos lidar com isso. Então o nosso projeto deve incluir aprendizagens dormindo, deve incluir aprendizagens fazendo viagens espirituais, desdobramentos das... Vocês já imaginaram ter uma aula de história em desdobramento espiritual? E entrevistar as figuras no mundo espiritual e trazer isso como lembrança? Faz parte do nosso projeto pedagógico. Claro, por que não? Ora, e além do mais, nós podemos estudar as nossas experiências e as outras interexistenciais, mediúnicas. Por que não? Fazer parte do currículo normal desde as origens da organização do conhecimento na fase infantil. Eu me recordo que eu era vidente na infância. É verdade.
Mas eu não via grandes coisas não. Eu vi um padre que ia para um carnaval, não sei se ele foi, lá em casa, todo vestido com aquele negócio que se usava na época. Eu via vozes de seres liliputianos que andavam em dálias, que é uma planta, uma flor que tinha lá, e que falavam tanto que eu não conseguia dormir, tinha que chamar minha mãe para espantar esse pessoal com 5 anos de idade. Depois isso foi diminuindo. Mas se eu fosse contar as histórias para os normais, os comuns, isso era patológico. Mas se nós verificarmos que isso deve fazer parte do cotidiano, da aprendizagem, muda o modo de encarar esse tipo de realidade. Mas temos mais, nós temos que levar em conta as nossas realidades palingenésicas. O passado nosso está no presente, porque é um passado de outra veste, mas ele está sempre representado de alguma forma por aptidões, tendências, que podemos descobri-las e atuar por problemas que se repetem para que tenhamos crescimentos e adaptações de um modo geral. Então nós precisamos estar num projeto educacional que isso seja rotina, estudar o nosso passado para ver como estamos e mais ainda, se estamos desenvolvendo-nos pura e simplesmente, que é uma pobreza, ou se estamos evoluindo. Aí vocês vão dizer, que diferença há entre desenvolver e evoluir? Eu lhes digo, desenvolver é você tomar de uma veste e levá-la até o ponto da evolução que você deixou na outra encarnação. Simples. Todo mundo começa repetindo. Ninguém nasce e imediatamente vai fazer outra coisa além de mamar, respirar e coisas parecidas. O corpo vai fazer isso. Está repetindo. Milhares de vezes desde os primórdios da evolução animal já fazíamos isso. Mas boa parte vai desenvolvendo-se com uma espécie de reverberação do passado. Para vocês terem uma ideia de como isso é interessante, basta recordar que o grande pacifista Francisco de Assis, que todo mundo conhece, pelo espírito de renúncia, pobreza, obediência, castidade, aos 18 anos ele era o menestrel, o boêmio, e mais ainda, ele queria a glória de ser um herói de guerra e foi para a guerra, se alistou para ir para a guerra. Você vai dizer, Francisco de Assis, então ele evoluiu tanto? Não, gente, aquilo era passagem rápida, nada melhor do que uma cadeia. 9 meses lá na cadeia, ele voltou outro. Eu recomendo a vocês provocarem isso. Tenho visto grandes evoluções, as pessoas mudam na reflexão. Ele teve influências espirituais, ele vivenciou, mas ele estava passando. O que interessa é o que é que ele construiu além disso. Para a humanidade ele avançou muito. A gente não pode dizer nada do processo dele, porque a gente não conhece a intimidade. Mas é preciso chegar ao ponto de perceber que a evolução é fazer o inteiramente novo nesta encarnação. Novo para mim, novo para quem está vivenciando. E não simplesmente desenvolver-se ao que era. Senão, o que vai acontecer? Teremos uma vida tranquila, serena, calma, bem organizada e não progrediremos nada. Leiam Cartas e Crônicas, se eu não me engano, um capítulo chamado Obsessão Pacífica. O indivíduo que passou a vida inteira muito bem, mas não evoluiu nada, porque ele repetiu o processo da outra encarnação. Gastou o tempo nessa história. Então precisamos pensar uma educação que olhe esses detalhes. E é claro que temos que vê-la com algum protótipo, com algo que vá além de todo o humano tradicional. Daí o resgate que o pensamento espírita vai fazer do Evangelho de Jesus, modelo de perfeição para nós. Mas de qual Jesus nós estamos falando? É preciso tomar atento sobre isso, porque é um Jesus que é muito próximo nosso, da sobrevivência. É o Jesus da turma dos pães e dos peixes multiplicados. Esse a gente se interessa. Vai multiplicar pães, a gente faz fila. Vamos atrás de Jesus. Ou Jesus da cura. Nada melhor do que o Jesus da cura. Não entra nem na fila do SUS, nem tem efeito colateral. É só levanta-te, anda, veja. Em suma, a gente pode gostar dele, mas não é esse. Eu prefiro que o nosso modelo protótipo desiderado é o Jesus dos mandamentos. O que ele dizia imperativamente. E entre eles está: sede perfeitos como Deus é perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. Gostaram dessa exigência? Em primeiro lugar, eu digo,
O melhor de tudo é que ele acredita que é possível que eu seja perfeito como Deus é perfeito. E se ele acredita, como eu acredito nele, eu acredito que eu posso. Aí eu descubro uma coisa: o que eu sou, a tese espírita vai dizer, eu sou, olhem para mim, divino. Porque toda a criação divina só pode ser divina, não pode ser o oposto, né? Mesmo estando, aí é o detalhe, humana. Está humana é algo transitório, mas é essencialmente divina. Então manifeste o divino que há em você, porque você já é isso. E a evolução então consiste, em outra linguagem, em traduzir essa forma de divindade que nós somos na experiência existencial que vamos vivendo. Isso nos faz recordar então o grande mestre Pedro de Camargo, Vinícius, que dizia algo sobre definição de educação. Educar é fazer aparecer, eduzir, trazer para fora. Significa o quê? Manifestar aquilo que você já é, sempre foi e sempre será. Divino, lá na Bahia um pouco mais, divino e maravilhoso por causa dos novos baianos. Vocês veem como é que é, né? O exagero de lá, né? Mas o fato é que esta é a proposição da educação espírita, ou melhor, da proposição espírita para a educação, com todos esses parâmetros que eu estou mencionando para construirmos a nossa pedagogia. Eu creio que esse é um grande desafio. Não basta pensar em educar tradicionalmente. Kardec já tinha dito, educação do caráter, como se modela hoje as plantas nos seus processos de transformação e aprimoramento. Quando chegarmos nesse estágio, não teremos essa massa de criaturas que vão para a sociedade sem nenhum preparo para viver em sociedade. Mas isso exige que a gente teste em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar e crie a nossa comunidade de espíritas educadores, nós próprios, a nossa comunidade espírita federativa, para gerenciar tudo isso. E quando tomarmos dos mandamentos de Jesus, verifiquemos se somos capazes de superar o grande drama humano, que é o modo T, para viver o modo C. E qual é o grande drama humano? A propriedade. O din-din. Né? Esse é o grande drama humano atual. E vejam vocês, ele invadiu tamanhamente a situação, que agora, quando a gente vai se casar, a gente faz um contrato de patrimônio. Porque patrimônio rima com matrimônio. A gente assina um contrato de bens materiais no lugar que é afeto, sentimento. E alguém completou patrimônio, rimando com matrimônio, vai terminar como coisa de outra rima, o demônio. Vai dar em confusão. E é por isso que muita gente, vivendo esse modo T, começa com meu bem e no final dá meus bens. Naturalmente vai fazer isso. Então reparem como é essa superação. E aí vem duas frases de Jesus que eu lanço como término para os nossos desafios da educação. Quando é que aprenderemos a viver o seguinte mandamento? Buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Subtendido, o que haver de comer, o que haver de beber, o que haver de vestir. Quem acredita nisso? Olha lá, temos uma mãozinha ali. Aí vem o segundo mandamento dele, que ele só disse para uma pessoa que fez a pergunta ideal. Chama a pergunta máxima humana possível. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ele não quer mais nada temporal, ele quer o eterno. Sair do tempo, dessa noção de primarismo da matéria, transcender, ser espírito. Aí Jesus termina o diálogo com ele dizendo: simples, vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres, vem, segue-me. Quem topa essa história? A maioria que eu consultei, absoluta, diz: esta é uma grande ideia para quando eu for espírito puro. Por ora, eu não confio nela. E é por isso que não conseguimos essa realização. Então o projeto espírita para a educação é de liberação completa das amarras, das algemas que nós construímos na dinâmica evolutiva para estarmos humanos. É o projeto
de fazermos unos com Deus, em comunhão plena com o Divino, bem-aventurados em deleite. Acho que é suficiente para reflexões, pelo menos para o cérebro pequeno de um peixinho. Muito obrigado.